Quando a maioria das pessoas imagina um ditador, o primeiro pensamento que vem à mente é geralmente o de um homem forte em trajes militares. Raramente se retrata um ditador como mulher, e por boas razões. Na verdade, não houve uma ditadora no sentido moderno da palavra, mas isso não significa que mulheres poderosas ao longo da história nunca governaram com um punho de ferro. Na verdade, algumas das rainhas e governantes mais famosas da história cometeram crueldades iguais a seus colegas homens. Hoje, veremos as 7 rainhas mais terríveis de todos os tempos. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal. Deixe também um comentário. Queremos saber quais figuras femininas históricas você gostaria de ouvir mais. Agora, vamos voltar no tempo e observar essas rainhas, mas de uma distância segura. Então, preste atenção nessa história. Imperatriz Wu Zetian da China. Apenas uma mulher já deteve o poder supremo na longa história da China. Esta mulher era durona e que teve uma tendência homicida problemática. O reinado da Imperatriz Wu Zetian foi crifado de histórias de conflito político e uma alta contagem de cadáveres. Ela mandou expulsar membros da dinastia Tang e até massacrou membros de sua própria família para manter o seu poder. Uma história praticamente alarmante é que a imperatriz matou sua própria mãe e depois que eles foram abertamente críticos de sua avó homicida, Wu ordenou que seus 2 netos se suicidassem. Ninguém jamais poderia acusar a imperatriz Wu de não ser uma mulher ambiciosa. Irene de Atenas. Constantino VI governou o Império Bizantino de 782 a 797, tudo com um pouco da ajuda de sua mãe, Irene de Atenas. Irene serviu como uma rainha regente com seu filho Constantino, cujo reinado começou quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Normalmente, na monarquia, o imperador tomaria sozinho posse de seu trono na fase madura, idade de 16 anos. Mas Irene não queria isso. Ela permaneceu no poder sobre seu filho por 2 décadas, antes de ceder o poder involuntariamente, depois que seu filho a baniu do reino quando ele tinha 19 anos. Isso foi depois que ela executou 7 dos seus generais e jogou o seu próprio filho na prisão. Assim que o reinado de Constantino começou, ficou claro que ele era ineficaz e líder profundamente impopular, e eventualmente mais tarde, implorando sua mãe por ajuda. Eles foram capazes de governar por 5 anos, antes que a sede de Irene pelo poder total se tornasse insaciável. E com a ajuda de seus aliados políticos, ela liderou uma rebelião contra seu filho. Um dia, quando Constantino estava cavalgando, ela parou ele e cegou e arrancou seus olhos na mesma sala onde ele nasceu. Nossa, que mãe atenciosa essa, hein? Constantino iria morrer por causa dos ferimentos. Irene de Atenas iria se tornar a única líder pelos próximos 5 anos, antes de ser exilado em Lesbos, onde ela morreu 1 ano depois. Nascida na Transilvânia em 1560, quem vê essa carinha bonitinha não sabe o que essa rainha aprontou. Na moral, essa mulher foi sanguinária. Báthory era uma nobre húngara infame caçadora em série. Ela usou sua posição de poder para se defender das consequências de suas ações e passou anos matando os camponeses. Seu marido, o conde Nasdad, chegou a ponto de construir para sua esposa uma câmara de tormento no castelo. Ela também tinha o hábito de festejar com suas presas. Ela costumava morder e comer pedaços deles enquanto eles ainda estavam vivos. E em um caso pode até ter forçado alguém a cozinhar e comer um pouco de seu próprio corpo. A história diz que a rainha tomava banho com sangue de jovens donzelas, acreditando que ficaria sempre jovem. Ela aprisionava as belas jovens dentro de uma gaiola com peças pontiagudas e balançava a gaiola contra as paredes de um calabouço.
Com o impacto, as jovens ficavam sangrando até morrer, e o sangue descia por calhas até uma banheira onde se banhava com o sangue de suas vítimas. Um dia, uma bela jovem pertencente ao clero desapareceu depois que a rainha deu uma festa. Isso deu início às investigações e assim a rainha assassina foi descoberta e foi aprisionada na torre do castelo até morrer. Acredita-se que ela tenha assassinado mais de 650 jovens donzelas. Sua conduta tornou-se tão terrível que foi realizado um julgamento. Ela foi condenada por 80 acusações, mas apenas sentenciada à prisão solitária dentro de seu castelo. Ela morreu 3 anos depois, em 1614. Maria I não recebeu o apelido de Bloody Mary à toa. Ela foi uma rainha católica em um país protestante, ascendendo ao trono da Inglaterra em 1553. Ela foi a primeira verdadeira rainha da Inglaterra, mas seu curto reinado durou apenas 5 anos. Ela anunciou uma guerra contra o protestantismo durante seu governo, e centenas de protestantes foram mortos por heresia. A sentença típica para qualquer condenado por heresia na Inglaterra era ser queimado vivo na fogueira, e Maria foi responsável pela queima de mais de 300 protestantes durante o seu governo. Isso a tornou extremamente popular na Inglaterra, e seu conflito com o protestantismo tornou-se seu legado definidor de seu tempo como rainha. Rainha Ranavalona I de Madagascar. A rainha Ranavalona I foi a governante de Madagascar de 1828 a 1861, e muito do que sabemos sobre ela foi colorido pelas opiniões dos contemporâneos europeus de Ranavalona. Ainda assim, Ranavalona era conhecida como uma líder feroz que estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger sua coroa e reino. Depois que seu marido, o rei Radama I, faleceu, ela rapidamente se posicionou como uma nova soberana do reino. Ela executou seu tio para proteger sua posição, e alguns relatos dizem que ela eliminou sua mãe por fome extrema, para não quebrar um decreto sagrado sobre derramar sangue de mulheres nobres. Rainha Fredegunda de Soissons. Fredegunda de Soissons foi a rainha consorte do rei Chilpéric I, que governou de 561 a 584 d.C. Fredegunda veio de origens humildes, mas rapidamente ascendeu a uma posição de poder no pequeno reino franco. Ela convenceu Chilpéric a deixar sua primeira esposa e matar sua segunda, garantindo que seu relacionamento próximo com o rei fosse seguro. A irmã de Galswinta, Brunhilda, ficou furiosa quando soube da morte de sua irmã. Ela era esposa de Sigerbert I, o rei da Austrásia, e meio-irmã de Chilpéric. Uma rivalidade feroz surgiu entre as duas rainhas, e Fredegunda ordenou a eliminação bem-sucedida de Sigebert. Olga de Kiev. Princesa Olga de Kiev. A jornada da princesa Olga de Kiev é uma verdadeira montanha-russa. Ela foi a primeira princesa ucraniana e a primeira mulher governante da Rússia, tornando-se rainha regente em 945 d.C. Após seu marido Igor, é claro, ser assassinado, já que seu filho era muito jovem para governar, a princesa Olga assumiu a responsabilidade e começou a enlouquecer. Seu primeiro ato governante foi doce vingança por seu amado Igor, encontrando os homens que mataram seu marido e retribuindo o favor usando água fervente. Ela os ferveu vivos, como uma lagosta, e ela ainda não soa como uma bruxa de desenho animado. A sequência de maldade de Olga não acabou, porque Olga ainda tinha gente para queimar. Ela ordenou que centenas de pessoas da tribo dos homens fossem retirados em retribuição por seu marido. Alguns relatos sugerem que Olga mandou enterrar vivos líderes da tribo e que ela elaborou um plano para incendiar a cidade inteira. Uma história sugere que esses manequins ingênuos foram atraídos e em seguida trancada em uma casa de banho e depois os incendiou. O que quer que realmente tenha acontecido, Olga se dedicou ao cristianismo logo após a sua vingança ser completa.
Apesar de seu passado, ela acabou se tornando a primeira pessoa de herança russa a receber a santidade da Igreja Ortodoxa. Catarina a Grande. Quando Catarina a Grande chegou pela primeira vez à Rússia, ninguém sabia que essa princesa alemã, relativamente sem importância, um dia governaria toda a Rússia. Ela acabou se casando com o czar Paulo III, que era um líder impopular na Rússia. Ela havia entrado em conflito com a Igreja Ortodoxa e até sua própria esposa escreveu em suas memórias que ele era um bêbado fraco. Catarina arranjou um amante, Grigori Orlov, e juntos eles foram capazes de cortejar a liderança militar do país e derrubar seu marido. Ela era uma cavaleira talentosa e liderou pessoalmente 14.000 soldados para depor o czar. Depois, ela vestiu um uniforme masculino e se declarou imperatriz da Rússia. E então, o que você achou desse vídeo? Será que esquecemos alguma governante feminina nesta lista? Será? Então escreva aqui nos comentários abaixo qual foi. E não esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo legal como esse. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!